Fala, aí, nerd, beleza? Vamos fazer essa questão aqui que tem esses dois assuntos aqui que geralmente andam juntos: escalas com conversão de unidades, certo? Beleza. O que ele quer saber? Os valores possíveis para x são apenas qual? Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90, vou fazer até de outra cor, 90 metros de comprimento, certo? Comprimento, aqui é a altura. Beleza, no desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre meio e 1 centímetro. Ou seja, esse azulzinho aqui vai estar relacionado com esse azulzinho aqui. A altura do guindaste, né? Enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 centímetros. Certo? Beleza. Todo desenho deverá ser feito em apenas uma escala, que é 1 para x. Legal. Primeira coisa que eu faria aqui é transformar todo mundo em centímetro. Poderia transformar todo mundo para metro? Poderia também, mas eu acho que ficaria com mais vírgula aqui, não ficaria tão legal, né? Mas também não tem problema nenhum. Se você achar melhor, sem problema. Então vamos lá, ó. 1 metro. Como é que eu gosto de pensar, né? Não gosto de fazer aquele negócio de multiplica tantas vezes, sei lá o que, né? Eu penso assim, 1 metro igual a 100 centímetros. Por que 100? Porque é centímetros. Nunca eu me esqueço, nunca eu erro, certo? 15 metros vai ser igual a x. Aqui sim, x igual 15 vezes 100, 1.500, né? Vou escrever aqui do lado, ó. 1.500 centímetros. E se fosse 90 metros, que é a outra medida lá, igual a y, 90 vezes 100, 9.000. Beleza? Tranquilo. Com a prática, você já pode falar assim, vou transformar metro para centímetro vezes 100. Depois de fazer 1 milhão de vezes, você já faz rapidão, né? Beleza. E agora, como é que a gente trabalha escalas? Eu gosto de pensar sempre assim, ó, uma regrinha de 3, simplesinha, que eu sempre coloco aqui a escala, e aqui o virtual, ou desenho, né? E aqui o real, certo? Então a escala ele falou pra gente que tem que ser 1 para x, e aqui o real, por exemplo, do guindaste, vamos começar? Tem que ser 1.500, opa, 1.500, e aqui ele falou que tem que ser entre meio e 1, tudo em centímetro já, né? Tem que ser entre meio e 1, então eu vou fazer os dois casos. Eu posso multiplicar aqui, passar dividindo, etc? Posso, mas eu gosto de pensar assim, ó. Eu sempre olhando aqui na vertical ou na horizontal, eles têm que manter a mesma proporção. Por exemplo, aqui, eu sei que multiplicou por 2 aqui, para vir nesse sentido, de meio para 1, é só multiplicar por 2, para sair do meio e chegar no 1. Então aqui também vai ter que multiplicar por 2. Certo? Então, rapidão eu faço a continha aqui. A escala, nesse caso aqui, vai dar quanto? 1 para 3.000. Por que 3.000? 1.500 vezes 2. Se você multiplicar, passar dividindo, você tem que chegar no mesmo resultado também. Certo? 1 para 3.000. Próxima escala, mesma coisa. Virtual, real, 1 para x. E ele falou que tinha que estar entre meio e 1. Então agora eu vou colocar o 1. 1 para 1.500. Pensando na altura do guindaste ainda. Aqui multiplicou por 1, aqui também vai ter que multiplicar por 1, né? Nesse sentido aqui vertical. Ou aqui também, ó, pensando no outro sentido, também tem que valer, né? Esse aqui multiplicou por 1.500, aqui também tem que multiplicar por 1.500. Só para a gente fazer diferente. Então a escala aqui vai dar 1 para 1.500, certo? Beleza. Tem alternativa? Tem. Se eu fosse chutar, eu já eliminaria esse caso aqui, essa alternativa aqui, porque provavelmente ele colocou para fazer uma pegadinha, né? Mas como a gente tem tempo aqui, esse é só um caso extremo. Eu vou chutar, daí eu não chuto essa, certo? Mas muito melhor resolver sem problema, né? Beleza, então vou fazer até aqui embaixo, ó. Aqui eu vou fazer agora do comprimento
da esteira, né? Mesmo raciocínio. Vamos lá, escala. Eu não preciso ficar escrevendo sempre, né? Mas eu escrevo aqui para você observar. Escala virtual real. A escala é 1 para x. O real é 9.000, ou seja, 90 metros a esteira, né? Já convertido para centímetros. E o virtual ele falou que tem que ser maior do que 4. Eu vou colocar 4 aqui, só para a gente ver aqui. Depois eu vou fazer uma análise com você, certo? Então aqui mesma ideia. Divido por 4. Nesse sentido, se eu dividir por 4 nesse sentido, aqui eu tenho que dividir por 4 também. 9.000 dividido por 4. Como é que eu gosto de pensar aqui? Tem várias formas de fazer, né? Por exemplo, aqui eu posso pensar assim uma fraçãozinha. Que daí eu simplifico por 2 primeiro, dá 4.500 dividido por 2. E depois simplifico por 2 de novo, vai dar 2.250. Essa aqui é a nossa resposta. Então, é o outro número que a gente achou, né? 1 para 2.250. Que a gente achou não. Desculpa. O outro número que tem nas alternativas aqui. 2.250, 2.250. Beleza. Nesse ponto aqui, eu consigo resolver já usando um conceito que eu bato aqui quase todo vídeo, que é o conceito de variáveis diretamente ou inversamente proporcionais, certo? Como assim? Quanto maior a escala, quanto maior esse número aqui, o segundo número da escala, menor vai ser o meu desenho. Por quê? Porque, por exemplo, 1 representa 3.000, então, tipo, o desenho vai ser muito pequeno. Se 1 representasse 1, ele seria em tamanho real, certo? Daqui a pouco eu vou, para não ficar muito longo o vídeo, né? Daqui a pouco eu explico para a gente já resolver aqui mais rápido, certo? E depois eu volto mais lento para quem gosta de que eu explique mais lentamente. Beleza. Então, nesse ponto aqui, usando esse raciocínio que eu acabei de falar, eu marco aqui, sem fazer nenhuma conta, eu consigo marcar, certo? Se você não consegue esse raciocínio, só rapidão de novo. Quanto maior esse número, menor o desenho. Quanto menor esse número, maior o desenho. Maior o virtual aqui no caso, certo? Beleza. Aqui dá pra ver, ó, até claramente, ó. 1 para 3.000, no desenho a gente tinha meio representando os mesmos 15 metros, ou 1.500 centímetros. Quando deu 1 para 1.500, ficou o dobro, porque é metade, certo? Eu sei que pode parecer, muita gente deve ficar doida aqui, né? Mas daqui a pouco eu explico. Fica tranquilo que vai dar tudo certo, beleza? Ah, eu não consigo esse raciocínio, professor. Como é que eu faço? Faz um teste. Testa aqui, por exemplo, ó. Vamos fazer. Se a escala for 1 para 3.000, por exemplo. Então vamos lá, escala. Eu não preciso escrever toda hora, já falei. Mas aqui para você eu escrevo. Então se a escala for 1 para 3.000 e eu quero representar os 90 metros aqui, eu quero que seja superior a 4, certo? Então eu vou colocar o que? O real 90 metros, 9.000 centímetros, e aqui x, vou chamar de A, para não ficar igual o x lá, né? Então eu faço esse teste aqui nessa escala. Quanto que vai dar esse desenho? Ele vai dar mais ou menos que 4, certo? Por que 4? Porque foi o que a questão pediu pra gente. Então beleza, olha que legal, né? Se aqui multiplicou por 3, aqui tem que multiplicar por 3. Sem fazer essas continhas, mas também não é difícil, né? Você faz e divide ali, vai dar certo. Então A igual a 3 no desenho, no virtual. Ou seja, não atende o que ele pediu pra gente. Então essa alternativa aqui não poderia ser, certo? Então, qual a alternativa correta? Letra C. Vamos fazer essa aqui rapidão, ó. Se fosse 1 para 1.500, vou chamar de B. E aqui a gente quer representar novamente o 9.000 centímetros, ou 90 metros, né? Beleza. Então aqui eu faço multiplicação cruzada, ou posso pensar assim, ó. Se aqui
multiplicou por 6, não sei se você consegue observar aqui, multiplicou por 6, mas pode fazer da outra forma também, né? Aqui vai ter que multiplicar por 6, então, B igual a 6 centímetros no virtual, no desenho, certo? Então aqui, beleza, ele atendeu o que foi falado pra gente, que tem que ser maior do que 4 centímetros. Por que que não poderia ser, nem tem aqui, né? Mas se tivesse assim, ó, letra F, x menor do que 2.250. Por que que não poderia ser? Por exemplo, por que que ele limitou aqui a 1.500, o mínimo? Por causa dessa, da primeira... fugiu o nome. Da primeira coisa que ele falou pra gente aqui. Que a altura tem que ficar entre meio e 1. Se o valor aqui da escala fosse menor, esse valor no desenho seria maior. São inversamente proporcionais, certo? Beleza, vamos. Se você chegou até aqui, parabéns. Vamos lá, uma aulinha rapidão aqui de essa ideia de diretamente ou inversamente proporcionais na prática, né? Por exemplo, se for uma escala 1 para 1, o que significa para mim? Que no virtual é 1, no real é 1. Ou seja, se eu estou olhando aqui uma pessoa aqui de 1,80, por exemplo, no real não vai mudar, né? O que vai mudar é o nosso desenho, o nosso virtual. Então, no virtual, essa pessoa vai ter tamanho real, 1 para 1, ou seja, vai ter também 1,80. Se eu estou fazendo aqui uma escala 1 para 10, por exemplo, também virtual real. Então aqui virtual real, o real vai ser igual, a pessoa não mudou, né? Na realidade, o que vai mudar? Tudo em metro aqui, né? O que vai mudar? No virtual, vai ser 10 vezes menor. Como assim? Vai ser desse tamanho aqui esse ano. Uma pessoinha pequenininha. Ela vai ter 0,18 metros, ou 18 centímetros, é a mesma coisa, né? Não vou entrar nesse mérito agora, mas 0,18 metros. Por quê? Porque quando eu pegar isso aqui e transformar para lá, eu vou fazer o quê? 1 no virtual igual a 10 no real, vamos fazer rapidão? 1 no virtual igual a 10 no real. Então, 0,18 no virtual vai ser igual a x. Então, eu vou multiplicar isso aqui e vai ficar 1,80, certo? Então, quanto maior esse número aqui, menor vai ser o desenho, porque eles são inversamente proporcionais. Se a gente fosse pensar de outra forma aqui, é a mesma coisa também. Eu posso escrever assim, ó, escala, estou fazendo cada vez menor, né? Escala e o que ele quer, vou falar assim, o que ele pediu. Ou seja, como assim? Eu posso fazer uma equação virtual sobre real igual a virtual sobre real. Isso aqui da escala, isso aqui do que ele quer. Ou vice-versa, né? Se você mudar aqui os lados da igualdade, não vai mudar nada, certo? Então, aqui você vê mais claramente, ó, que esse cara aqui, aliás, porque a escala é sempre 1 para alguma coisa. 1 para alguma coisa, 1 para 10. Então, esse cara aqui, se eu comparar com esse cara aqui, que é o nosso desenho, o que a gente quer desenhar, o que ele pedir, a gente vê que eles são inversamente proporcionais. Quanto maior esse número aqui, menor vai ser o resultado, então a gente vai ter um desenho menor, certo? O vídeo ficou gigante, peço desculpa aí se você achou que eu enrolei demais, mas eu acho que isso aqui é muito importante de verdade, senão não ia ficar falando aqui 15 minutos para você, beleza? Se você chegou até aqui, eu peço que você conheça o site, que vale muito a pena, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, lá tem tudo organizado, tá tudo muito bem organizado para você não perder um minuto sequer pensando o que você tem que estudar cada dia, beleza? Não deixe de conhecer, vale a pena, e a gente se vê nas próximas aulas. Valeu!